Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 15 de janeiro, domingo maravilhoso. Eu desejo saudá-los com paz. Nós estamos aqui no programa Café com Bispo, transmitindo pela Rádio 92.3, agora às 7 horas da manhã. E logo depois, no YouTube, nós vamos reprisar o programa dessa manhã. Você que ainda não nos segue no YouTube, o nosso canal lá no YouTube é Igreja da Colheita. Tive que consultar. Os universitários. Perdão, gente, perdão. Os universitários aqui. Nosso canal Igreja da Colheita. Você pode, na íntegra, estar assistindo o programa de hoje. E hoje nós estamos aqui já no capítulo 21 do livro de Mateus, lá no versículo 28. Nós vamos fazer a leitura e o comentário, mas antes quero saudar também meus companheiros aqui de programa, minha querida amiga Loide Nogueira. Como vai, querida? Estou bem, meu bispo, bom dia, pastor Cláudio. Já estava com saudade, viu, pastor Cláudio? Bom dia, você que está aí com a sua mesa preparada, esperando por esse momento, pois ele chegou, viu? Traga aí sua Bíblia, sua anotação e vamos lá. Vamos tomar café juntos, né? Tomar cafezinho. E também aqui na camisa do Superman. Superman, né? Cláudio de Jesus. Cláudio de Jesus, né? Como diz o pastor João Silveira, né? Sim. Cláudio de Jesus Silveira é só para parentesco evangélico. Seja bem-vindo, Cláudio, essa manhã. Obrigado, Rabi. Quero saudar todos os nossos amados ouvintes, né? Participantes conosco, com um bom dia. E muito me alegro de estar de volta, viu, Manlode? A gente tira férias de vez por outra. Nada, eu estava com alguns probleminhas de saúde, mas nós estamos aí já de volta aí às atividades da igreja. E vamos que vamos, né? Começo de ano, hoje café da manhã e dia de aprender, né? Já começou o café da manhã aqui desde as... Não, começará, para a rádio começará, né? Às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Você pode vir tomar café conosco, tem uma mesa farta e uma boa comunhão, um bate-papo, entrosamento, muito relacionamento. Agradável, sinal. Então, vem estar conosco a partir das 8h30, nossa mesa vai ser servida e você é nosso convidado, né? Gente, nós vamos já direto aqui para a nossa história de hoje, né? Lembrando a você que toda terça-feira, a partir das 19 horas, ali no Instagram, @Igreja da Colheita, nós temos a nossa programação chamada No Divã da Graça, que é uma programação especial, que a gente trata das questões da alma. Nós temos 3 corpos, temos um corpo físico, temos um corpo almínico, né, ou um corpo psíquico, e temos um corpo físico. As questões da alma são extremamente importantes para a vida da gente. Boa parte do Evangelho de Jesus, nós vamos falar sobre as aflições da alma, né, como recompor a alma. Jesus está muito focado em restaurar a alma das pessoas. Seus encontros sempre são de ressignificação da jornada. Então, toda terça-feira, às 19 horas pontualmente, nós estamos transmitindo essa mensagem terapêutica do Evangelho para pessoas que se interessam por esse assunto, né? E na quinta-feira, nosso encontro de oração, às 19h30, tem sido um encontro de paz, um encontro de mergulho, de imersão na fé, e você é convidado para estar conosco também ali no @Igreja da Colheita. E diariamente, nas nossas redes sociais, nós estamos transmitindo programações que você pode se tornar um apoiador nosso na divulgação do Evangelho. Em cada postagem você vai passar a ver agora assim, qual é o caminho de se tornar um apoiador nosso na divulgação do Evangelho. Exatamente, bispo. São milhares de pessoas. São milhares de pessoas, né? E é muito importante para você que participa conosco, né? Você nosso amado ouvinte, que está ali assiduamente recebendo a programação da Igreja da Colheita e participa conosco, que também se torne um apoiador. Isso é muito importante para o trabalho da igreja, para a manutenção dessa transmissão.
Então, eu sou um seguidor, mas eu posso ser um apoiador, eu posso ser um membro apoiador desse trabalho de transmissão. Para a gente, é de suma importância que nós tenhamos seguidores, e isso é importante porque a divulgação do trabalho, do evangelho, isso se torna... Viu? O celular já fala. esse trabalho de autonomia, né? Isso para nós se torna fundamental na divulgação do evangelho, mas que também seja o nosso apoiador, né? Que também contribua conosco, que esteja ali participando conosco, nos apoiando para que esse projeto não pare, né? Nós temos aí muitos desafios a serem vencidos e contamos com o apoio dessa igreja que, na verdade, é uma igreja a nível mundial, né? Porque não é só a nível de Brasil, nós somos vistos em vários países também. Então, você que está nos assistindo, venha conosco, participe conosco, não só nos siga, mas nos apoie esse ministério. Nós precisamos de pessoas que estejam ali compromissadas, que gostem, e não só apoiem, mas que também divulguem esse trabalho para outros amigos, né? Compartilhe os links dos nossos cultos, das nossas transmissões, quer no YouTube, quer no Instagram, compartilhe. Faça parte desse projeto, concorra conosco, com certeza nós vamos ter sucesso junto com você. Ok, sejam bem-vindos. Luiz, capítulo 21 de Mateus, nós estamos aqui versículo por versículo, lendo, comentando, tem sido uma verdadeira escola, né, para nós. Para todos nós que estamos aqui e também para os ouvintes. Não? Isso mesmo, meu bispo. Quantos aprendizados, né? Eu fiquei sabendo ainda há pouco que os taxistas por aqui, pela Coab, em São Luís, estão atentos todos os domingos, ouvindo e aprendendo. Que legal. Né? E mandaram um grande abraço para o senhor, viu? Que bom. Isso. Que legal. Então, é muito bom. Nós temos aprendido, né? E hoje tem muitas histórias. Jesus continua contando histórias, né? Jesus é um grande contador de histórias, né? Ele usa parábolas, metáforas e etc. para comunicar com simplicidade, de maneira que as pessoas pudessem... Porque às vezes é um evangelho tão complicado que a gente nem entende muito bem, né? Um evangelho que desafia a nossa inteligência. Mas Jesus prega o evangelho com tanta simplicidade, nos dá boas notícias, Cláudio, com tanta simplicidade, que até um indouto é capaz de compreender com clareza o ensino desse rabino, não é? Verdade, bispo. E quando a gente aprende essa simplicidade do evangelho, fica muito mais fácil entender o próprio evangelho em si, a sua essência. Às vezes a gente que consegue complicar muito essa palavra, né? Como diz o nosso amado pastor João, né? Encher de penduricalhos, não sei se o senhor também fala, encher de penduricalhos aquilo que é simples. Né? Complicar demais torna complicar o incomplicável. É complicar o incomplicável. O senhor falou, Jesus ele fala numa clareza, numa simplicidade. Quando você consegue entender essa simplicidade, você consegue entender a essência verdadeira da fala de Jesus. Poxa, era só isso. Cara, é só isso. O evangelho é isso. Não tem nada, mas não é difícil seguir. Tá? Não é difícil compreender, não é difícil entender, não é difícil, como você falou. Até os indoutos né? Conseguem compreender quando eles conseguem decifrar essa simplicidade. Sim, olha só a história que nos aguarda no capítulo 28, vai até o versículo 32. Você pode fazer a leitura, Lloyd, do texto? Capítulo 21. Capítulo 21, versículo 28 ao 32. Isso aí, então vamos lá, bispo? Vamos lá. Então tá. Digam-me o que pensam da minha história. Um homem tinha 2 filhos. Ele se dirigiu ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mais tarde, pensou melhor e foi. O pai deu a mesma ordem ao segundo filho. Ele respondeu: Mas é claro, com prazer. Mas nunca foi. Qual dos 2 filhos fez o que o pai pediu? Eles disseram: O primeiro. Jesus disse: Sim, e digo a vocês que os malandros e as prostitutas entrarão antes de vocês no reino de Deus. João veio mostrando o caminho certo. Vocês viraram as costas para ele, mas os malandros e as prostitutas creram nele. Mesmo quando vocês viram a vida deles transformada, não quiseram mudar a de vocês também e crer nele.
Caramba, que lição tremenda essa, né? Vamos tentar dividir aqui em duas partes. A primeira, a gente olha para a lição dos meninos, que prontamente diz: papai, eu não quero ir. Pensa melhor e acaba indo. E aquele que diz: claro que eu vou, como não, e não vai. Eu quero classificar esses meninos em duas categorias: as ovelhas negras e os rebeldes passivos. São dois tipos de pessoas. As ovelhas negras, eu já tenho tantas vezes repetido, me parece que são as mais brancas do rebanho. São as mais puras, as mais límpidas. São aquelas que assumem a sua vida, não vive uma vida projetada na expectativa dos outros. São autênticas. São pessoas autênticas que não têm medo de assumir a sua vida. Isso não quer dizer que são pessoas irresponsáveis com os processos sociais, mas são pessoas que usam o direito de pensar. Tanto que ela reflete e parece que se arrepende e vai fazer o que o pai havia solicitado. Então, a autenticidade é muito mais fácil de lidar com ela do que aqueles que abrigam sentimentos, estão ali se corroendo, estão ali se destruindo, mas não perdem a pose. O outro rebelde passivo é mais ou menos assim. Ele, de fato, não quer fazer, mas diz que faz para agradar e manter uma boa relação política. Então, ele acaba se tornando esse rebelde passivo. O outro nos parece um rebelde ativo. E esse agora nos parece um rebelde passivo. A rebeldia passiva, ela gera esse tipo de sujeito, esse tipo de conduta. Conduta que nunca assume de verdade a sua própria opinião, não tem opinião própria, não tem escolha feita, mas dentro dele ele está certo que não vai fazer. Tinha um amigo de muitos anos atrás e ele era um pastor assim muito enjoado com o comportamento das pessoas no culto. Ele não suportava chiclete. Quando ele via um jovem lá na igreja mastigando chiclete no meio de um culto, ele achava que aquilo era um pecado, um sacrilégio. E aí um dia, ele, muito brabo, diz para a igreja assim: vamos ficar todo mundo de joelho. Parecia uma punição, ele estava irritado, todo mundo de joelho. E o filho dele ficou de pé, não se ajoelhou. Aí ele, aborrecido no meio do culto, só o filho dele em pé, e disse para o filho, Paulinho, que era o nome do filho dele, era Paulo, né? Paulinho, fica de joelho. E o menino, o jovenzinho, disse, eu posso até me ajoelhar, mas no meu coração eu estou de pé. Olha a conduta desse menino. Estava sendo autêntico, estava sendo real. Um monte de gente ali se ajoelha só para não ver o pastor brabo, porque tinham medo da maldição dele, né? Então, há uma rebeldia, Cláudio, que ela é cultivada dentro do coração. Isso. Ela não produz manifestações públicas, mas são manifestações internas de revolta, de indignação. Para obedecer a um padrão, o corpo vai, mas a alma não vai. Porque o problema da rebeldia está na alma, né? Então, considerando essa parábola, é mais fácil você ter uma pessoa autêntica, que você pode discutir as questões, que se pode chegar a um termo comum, que foi o que aconteceu, né? O rapaz arrazoou,
pensou, refletiu de, pô, cara, por que não ajudar meu pai? Eu não quero, mas eu vou ceder em obediência, né? Submissão e obediência. Ele vai lá e faz. Abrir diálogo com os nossos filhos, respeitar a singularidade e a individualidade deles, também é educar. Entende? Às vezes a gente está com um sistema, na questão da educação familiar, que é mais uma domesticação do que uma educação, né? Está se domesticando pessoas, transformando lobos em cães domesticados que abanam o rabo. Está domesticando águias que cortam o céu em patas que chacoalham a cauda e andam desengonçados, né? Então, Jesus está falando dessa coisa da individualidade do sujeito, de como anda o coração. Essa é a primeira parte. A segunda parte é esse encontro aqui com os fariseus, que ele desce a lenha e o negócio fica pesado aqui, né? Querem comentar essa primeira parte? Só fazendo um comentário, bispo, em relação até a algo muito interessante, né? A questão da domesticação familiar, né? E do respeito. Né? Você fala de lobo e fala de cães. Mas o lobo, ele mesmo domesticado, ele nunca deixa de ser lobo. Uma hora a natureza... Ele vai morder, né? Vai morder, né? A natureza dele vai levar ele a morder. É tipo qualquer animal selvagem domesticado. Geralmente eu gosto de ver uns videozinhos dessa domesticação da vida selvagem. Vez por outra você vê um leão, uma onça, um tigre, um guepardo se revoltar, um elefante, sei lá, um bicho qualquer da natureza, se revoltar contra o próprio dono. O próprio domador, né? O próprio domador, exatamente. O próprio domador. Então, domesticar realmente não é educar. E Jesus, ele cita a questão dos dois filhos, da questão da obediência de um, no momento do retrucagem de um, mas obediência, e da outro, da colaboração de um, mas o outro que não fez nada, né? Ali no meio do sinédrio, né? Ali entre os párias religiosos dele e os párias da religião, ensinando lá aqueles que colocavam a sua mensagem em xeque, ele dizia, olha, essas pessoas assim que é do mesmo jeito. João veio e trouxe uma mensagem, alguns de vocês aceitaram mas não fizeram nada. Outros já não aceitaram, mas, como você falou, o coração clamou, né? Ali eles avaliaram dentro do coração e fizeram. É a mesma forma. Às vezes nós encontramos pessoas dentro da igreja que na hora ali da pregação, do culto da convivência, estão aceitando tudo, mas bota o pé também fora. Sim. E, na verdade, esquece tudo, não faz nada, né? E segue por caminhos diferentes. A nossa dificuldade em lidar com os transversos é muito grande, bispo. É grande, porque a gente acaba carregando o estigma do anátema, né? Isso. Porque Jesus era um anátema o tempo inteiro na boca das pessoas, porque era aquele que lidava com os transversos, aquele que estava ali para ouvir. Né? O próprio desdobramento dessa história, e a segunda parte aqui, ele sublinha isso, né? Falando das relações dele com os transversos. E é bom a gente parar para pensar que nem tudo o que está dentro dos nossos padrões e dos nossos modelos, dentro das formas que nós criamos, é o certo. Às vezes não é nem uma questão de certo e errado, é uma questão só que é de cada um. Não está o certo e o errado. É uma questão da singularidade, uma questão da individualidade. Eu conversava com uma senhora que ela estava indignada, muito sofrida, porque o filho dela, um adolescente, só queria vestir roupa preta. Eu disse, qual é o problema que a senhora acha? Não, mas roupa preta é coisa do diabo e não sei o quê. Eu falei, ué, o diabo criou o preto? Eu não estou entendendo. Qual é o problema exatamente que a senhora está reclamando? Não, porque lá na igreja todo mundo que usa preto é discriminado. Eu falei, minha irmã, essas são convenções humanas.
Não tem absolutamente nada a ver com nada, nada a ver com o mundo espiritual, nada a ver, tem a ver com a religiosidade das pessoas. Deixa seu filho usar preto, não é isso que ele quer? Por que tu vai colocar uma roupinha amarela nele se ele detesta o amarelo? Deixa ele usar o preto, não há nenhum, só acha que não tem problema? Não tem problema nenhum. Será que não vem um demônio voando e entra nele? Falei, minha irmã, pelo amor que a senhora tem a Deus. Eu lembro, bispo. Tira isso da sua cabeça, né? Eu lembro quando o meu 03, né? 03 é o meu filho mais novo, né? O Vitor, ele começou a passar por essa fase da adolescência para a juventude. É uma fase muito atípica, né? Muito cheia de diversidade, de entendimento ali, de visão do mundo. Ele já veio numa outra perspectiva. E meu filho também sempre gostou de usar preto, né? Sempre gostava da fase, nessa transição da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, ele já começou a ali moldar o seu estereótipo ali, né, para caminhar. E eu lembro que ele tinha um cabelo bem robusto, né? E pegou e raspou o cabelo, deixou só um coquezinho, assim, tipo um coque de moicano, de viking, né? Passou muito tempo usando assim. E a mãe dele brigava muito com isso. Mas tá feio, mas seu filho não tá vendo esse menino, tá... Eu disse, mas isso é a fase dele, né? É o tipo dele. Vai chegar um momento que ele mesmo vai perceber refletir que talvez aquele não fosse mais o momento de andar com aquele cabelo, né? Adequado para ele, e vai mudar. E aconteceu mesmo. E o que aconteceu foi isso, né? Chegou um momento que ele estabilizou, começou a mudar a forma de andar, a forma de pentear o cabelo, e se estabilizou ali com o seu estereótipo, e hoje é o que é. Mas é a liberdade da diversidade, né? As pessoas não pensam iguais. Eu estou falando, as pessoas não pensam iguais. Porque fulano é isso, fulano aqui estigmar, né? Estigmatizar, né? Geralmente as pessoas, né? Achar que tudo é coisa do diabo, né? Porque, se eu pensasse que era coisa do diabo, poxa, quão ruim, né, e quão cruel teria sido com os meus filhos. Mas nenhum se perdeu, isso é importante, nenhum se perdeu. Isso eu louvo a Deus que todos têm a sua vida e segue o caminho, mas segue os princípios que a gente ali colocou como fundamento da sua criação. Pronto, sim. Cada um tem a sua liberdade de viver o que quer ser. Se não tiver, né, Lloyd, acaba endoidecendo, né? Fica doido, com certeza. É isso mesmo. Entre esses dois filhos aqui diz que mais tarde, no momento, ele disse, não, eu não quero aceitar Jesus, né? Eu não quero essa igreja, eu não quero essa proposta, vamos colocar aí. Mas mais tarde, ele refletiu, ele tomou um posicionamento, né? Muitas vezes a gente demora a se posicionar, né? Muitas vezes a proposta é lançada, mas a gente não toma uma decisão de forma imediata. A gente diz, não, eu não quero, não estou afim. Mas depois a gente vai para casa, a gente vai pensar melhor, debaixo daquele chuveiro, tomando um banho, sentado ali, relaxado, e olha, não é que está certo mesmo? Bem que fulano está certo. Eu vou para lá, eu vou apoiar esse trabalho, eu vou apoiar esse projeto. Às vezes o nosso não, naquele momento, não é a resposta definitiva, como desse rapaz aqui, sim, né? Não foi a resposta definitiva, eu não quero. Ele disse, eu não quero. Mas depois ele pensou melhor. E quando ele pensou mais tarde, não sei quando foi esse mais tarde, mas ele refletiu, recalculou a rota e foi lá e diz o que ele foi. E aquele outro, para se livrar do pai, eu vou logo dizer para papai que eu vou, para ele me deixar de mão, que esse velho, meu Deus, esse velho, se eu não dou uma resposta logo, né? Muitas vezes, sim, mas esse pastor, vou logo dizer para ele que eu vou, porque se eu não disser que eu vou, ele vai ficar me ligando, me enchendo. Às vezes dá uma resposta imediata, né? Sem pensar, sem refletir, e deixa o pastor na mão, deixa a igreja na mão. A igreja não é aberta, os irmãos ficam do lado de fora, esperando o momento do culto começar. Então, existe coisa assim na nossa vida. E aí Jesus perguntou, e aí, quem foi que agradou, né? Que fez a vontade do Pai. Sim. Né? Porque isso equivale, quem foi que fez a vontade do Pai. Né? É isso que vale. Sim. Olha, aprender a lidar com as diferenças é parte fundamental para que a gente tenha relacionamentos saudáveis. Há muitos anos atrás, há coisas que aconteceram na minha vida há muitos anos atrás, e essa foi uma delas. Eu ouvia de um
de um querido irmão. Ele dizia: nunca tente dominar quem você quer libertar. Se você quer libertar, não tente dominar. Aqui está sempre um grande problema na sociedade. É o domínio, é a colonização, é a imperialização, impedindo que o outro seja o outro. Se eu quero libertar, e a igreja é uma sociedade libertadora, ela precisa aprender a respeitar as diferenças, aprender a respeitar o pensamento do outro. Porque é justamente aqui que a gente cresce. Esse rapaz cresceu. Discordando do seu pai, ele cresceu. O outro concordando, não cresceu. A rebeldia passiva dele dominou o movimento dele. Então, aprenda a discutir, a elaborar, deixar o outro pensar, né, a fazer crescer. Isso também é educar. Lembre-se que educar não é domar, não é domesticar. Isso é um outro método que não tem a ver com educação, tem a ver com dominação. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já, logo depois do comercial. Olá, gente, saímos aqui apressadamente porque o nosso tempo estava passando, mas eu quero só terminar, Lorde, a reflexão desse conjunto de história de Jesus, falando sobre esse desafiador conceito de Jesus. Ele está falando para a gente certinha, e ele diz: vão anteceder vocês, vão chegar antes de vocês, que tem um coração rebelde. Vocês têm uma rebeldia passiva. Parece que vocês são bons e são só domesticados. Porque o coração de vocês não é um bom coração. Vão chegar antes de vocês os malfeitores, os malandros e as prostitutas. Isso deve ter escandalizado terrivelmente a vida daqueles caras, que mesmo vendo a vida dos malfeitores sendo contornadas pelo Evangelho, vendo a vida das prostitutas sendo transformada pelo poder do Evangelho, nem assim. Eles usaram esse modelo transformador para ver o reino de Deus, né? Vão chegar lá no final da fila, né? Quando eles mesmo poderiam estar em proeminência. Então, assim, cuidado, muito cuidado com o nosso coração, porque a rebeldia nem sempre está nas nossas ações. A rebeldia pode estar dentro das nossas motivações. Isso mesmo. Examinar nossas motivações é um papel de cada um de nós. Lembro que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali naquele episódio da ceia, quando Paulo fala sobre isso, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, frequente-se, habite-se, verifique o altar de vocês, porque o problema pode estar aí. A gente, às vezes, está olhando só o comportamento das pessoas e não está olhando a motivação delas. Há pessoas que estarão fazendo coisas que a gente pensa que faz parte da tribo, mas elas estão com o coração delas completamente fora da tribo. Elas estarão ligadas a um outro tipo de vida. Com relação ao pensar da vida cristã, é bom a gente examinar o coração da gente sempre, para que a gente possa encontrar no coração nossas verdadeiras motivações. Há pessoas que a gente conceitua como rebeldes, mas são as pessoas mais puras que a gente vai encontrar. Porque não há rebeldia, a explicitude do coração. O altar está sempre para fora, todo mundo pode ver. Não há o que esconder. Mas há pessoas que estão escondendo sempre para poder fazer parte de uma sociedade, embora não faça de fato. Faz porque está dentro do modelo, mas o coração está completamente rebelde com relação
aos fundamentos do reino. Isso mesmo, lá no livro de Marcos, o Senhor fala que esse povo me louva apenas de lábios, mas sim. o coração está distante de mim. Sim, é verdade, Lloyd. Não estou querendo dogmatizar nada, mas só pensar. Fico imaginando que uma das horas que a gente mais mente é a hora que a gente está num culto louvando a Deus. Muitas das palavras que nós dizemos por meio da música, nós negamos com a nossa própria vida. Dizendo que Deus é tudo para elas e não é. Dizendo que estão dispostas a seguir em qualquer circunstância e não estão. Então, penso que às vezes no momento do louvor é o momento que a gente mais está mentindo. Porque com a vida da gente, a gente não sustenta aquilo que diz. É o que aconteceu aqui. O cara disse para agradar, mas não sustentou. A vida dele estava completamente fora, né? Podia seguir o modelo do primeiro, né? Do outro irmão que disse não, mas pensou melhor e foi, né? Ele tinha um irmão ali como modelo, né? Sim. E é isso que Jesus usa para falar com aquela sociedade. Tinha um modelo a ser seguido, você não viu que mudou? Por que é que você não seguiu esse modelo, né? Era tão fácil, tão simples, mas é o coração que comanda. Cláudio, a gente às vezes está enganado. Nem sempre nossa razão vai governar o nosso comportamento. Nós somos muito mais governados pelos nossos sentimentos, que são das regiões inconscientes, do que pelo nosso pensamento. O pensamento é inteligente, racionaliza, né? Mas não é isso que governa a nossa vida. O que governa a nossa vida é tudo que está dentro de nós. Então, por isso, examinar o coração é a conduta mais assertiva que a gente faz ao se deparar com as questões da vida, né? Olhe sempre para dentro de você. Pare de ficar olhando para a vida dos outros e passe a olhar mais para a sua vida, porque é aqui que as coisas vão acontecer, né? Bispo, eu tenho adotado uma fala muito boa, assim, porque eu não sei se fala boa, mas na minha sinceridade com Deus, eu tenho adotado nas minhas orações, Senhor, eu não vou te dizer nada daquilo que eu não esteja sentindo. Eu quero ser o mais sincero, né? Não adianta eu me enganar achando que eu estou te enganando, né? E não quero isso. Tudo que eu falar para ti vai ser realmente o que eu quero estar sentindo no meu coração. Fora isso, eu não quero dizer nada. Eu não quero cantar um louvor que eu não esteja sentindo vontade de cantar. Eu não quero fazer uma oração que eu não esteja sentindo vontade de orar. Eu não quero dobrar os joelhos, né? A questão do joelho. Eu vou dobrar os joelhos, estou falando agora há pouco, mas minha mente... Não, vou dobrar meu corpo, mas meu joelho vai estar de pé. Vai estar de pé, né? Meu coração vai estar de pé. Exatamente, meu coração vai estar de pé. Então, eu tenho adotado isso na minha comunhão, no meu relacionamento com Deus, de entregar para Ele só aquilo que for sincero e verdadeiro. Eu vejo que estou falando de rebeldia. Rebeldia não é rebelião. Rebeldia, às vezes, não é rebelião. A rebeldia pode ser rebeldia em relação a um sistema ou um pensamento. Rebeldia pode ser em relação a uma doutrina ou uma imposição, achando que aquilo não seja o correto. Se não fosse uma rebeldia de um cristão, o evangelho não teria dado uma volta lá muitos séculos atrás, né? Então, eu acredito que todos nós sim temos a liberdade de nos opormos. Eu estou trazendo para a parte do relacionamento familiar, né? Né? Não vou dizer uma rebeldia, né? Mas uma discussão, tá? Um pensamento contrário. Isso não quer dizer que eu estou me rebelando contra a minha casa, não. Eu só estou pensando diferente. Se eu estou pensando o contrário que tu achas que é certo, o certo, qual é o certo? A gente pode ter a certeza daquilo que é certo e que é errado? Talvez não. Então, eu tenho procurado entregar, e eu acho que isso eu acho que é o correto, entregar aquilo para Deus que é verdadeiro. Fora isso, eu não quero fazer nada. Eu falo com toda sinceridade, eu não quero fazer nada além do que seja verdadeiro diante do Senhor. Se eu tiver que entregar um louvor, que esse louvor seja verdadeiro. Se eu quiser entregar uma oração, que essa oração seja verdadeira. Se eu quiser entregar uma oferta, que essa oferta seja verdadeira. Se não for verdadeira, eu nem faço. Eu não entrego. Mas que tudo seja verdadeiro. Porque eu acho que para Deus isso é o que importa.
se você se acha um rebelde, que seja um rebelde verdadeiro. Sim. A igreja tem assumido uma missão de treinar os líderes de uma geração que vai se complicando cada vez mais, que é tentar arrancar a humanidade das pessoas. E a igreja passou a ser essa associação do Xavier, que treina os a Liga da Marvel, né? Isso. A Liga da Marvel, os super-heróis da fé, né? Superdotados. Gente, os superdotados. A gente acha que a igreja ela é esse reduto para se treinar a Liga da Marvel. Mulheres heroínas, homens heróis. E não é nada disso. Entender a humanidade, compreender a humanidade, ouvir os transversos, ouvir os diferentes, gera a importância da igreja, que é ela que tem esse papel libertador da natureza humana. Há coisas que nós estamos nos libertando na fala. E se nós somos proibidos de falar aquilo que pensamos, nós recalcamos esse mal-estar e logo ali na frente a gente vai ter complicações, não é? Então, é bom a gente pensar, ouvir as pessoas. Quando Jesus parava para dar ouvido a uma prostituta, ele estava ali só para ouvir. E quando alguém abre a boca e fala, se vê na fala. E é isso que livra a gente dos abismos, é a gente se ver ou se ouvir na fala que a gente traz. Esse rapaz disse não. Como ele foi livre para dizer não, essa fala dele, que foi colocada para fora, fez ele pensar, refletir, reavaliar. E é isso que muda a vida da gente. Negar não muda a vida da gente. Negar o que eu penso e negar o que eu sinto não muda a vida da gente. O que muda é a gente assumir e refletir, implicarmos-nos na nossa fala, implicarmos-nos na nossa queixa. Sem implicação não há liberdade. A responsabilização, ela vem com essa liberdade da fala. Eu me responsabilizo agora por aquilo que eu estou dizendo e aqui eu posso mudar meu destino. Agora, recalcar as coisas que eu penso não muda a minha vida, pelo contrário, complica ainda mais a minha vida. Então, deixa falar, reflita, dialogue, não tente dominar. Acho que é Bob Marley que tem uma música dele que ele fala sobre a liberdade de pensar e de falar. Ele diz, se roubarem você o direito de falar e o direito de pensar, roubam você de você, destroem a tua vida. Eu preciso ter o direito de dizer, não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não desejo. Dar ao outro esse direito pode ajudá-lo a libertá-lo. E você pode também recalcá-lo. Exato. Recalcar é empurrar para baixo. Uma hora é deixar... minha irmã, Deus. sempre tem um churumezinho desse lixo que fica segregando dentro da alma da gente. Então, é preciso colocar para fora. Não quer dizer que a gente tenha que aceitar, mas a gente tem que respeitar a fala do outro. Eu posso não aceitar o que você está dizendo, mas acho que é Voltaire, né, se eu não me engano, que diz assim, eu posso não concordar com você até o fim da minha vida, mas eu morro pelo direito de você poder dizer aquilo que você pensa, né? Mais ou menos Verdade. Isso que ele diz, né? Bispo, eu acho bem interessante nesse seu comentário, né? A respeito da liberdade da fala, né? E trazendo para o texto, né? O primeiro jovem disse não, mas ele teve a liberdade de refletir no não dele. E eu vou trazer a reflexão para o outro jovem, quando ele fundamentou a fala dele numa mentira.
Ele não estava sentindo a vontade de ir trabalhar e fazer o que o pai mandava. Então, quando ele fundamentou a fala dele naquele, ele não teve a liberdade mais de retroceder e se reposicionar em relação ao comando do pai. Ele disse, tá bom. Ele não estava sentindo vontade, ele não externou aquilo que ele realmente queria. Ele realmente queria dizer não. Ele sim queria dizer não e não ia. O outro não. O outro, ele fundamentou a fala dele, ele externou o não dele, mas isso possibilitou que ele refletisse, retrocedesse e reavaliasse novamente o conceito dele de respeito, de obediência ao pai. Sim, lógico, é que querer parecer ser um bom moço não me transforma num bom moço. Exatamente, não nos transforma num bom moço. Querer parecer ser uma boa pessoa não me transforma numa boa pessoa. Às vezes eu só estou representando um personagem. Exato. Não sou eu. Eu sou muito diferente daquilo que eu estou representando. Ele não queria perder o conceito do pai dele, né? Mas ele não era aquilo. Tentar ser o que você não é tarefa sua específica, né? Não estou dizendo que mudar não é tarefa sua. Eu estou dizendo que querer parecer ser não é uma tarefa boa. Nem é tão fácil assim, porque eu vou ter que teatralizar a minha vida. Eu vou ter que criar personagens para que os outros pensem que eu sou aquilo que eu não sou. Gerar expectativas, né? Porque Sim. Esse rapaz gerou expectativas no pai, né? Então, a gente vai sempre o quê? Criar personagens para gerar expectativas? É isso, bispo? Exatamente. A gente não quer ser reprovado pelo olhar e pela fala do outro. Então, a gente se submete àquilo, ok? Por uma questão de querer preservar uma imagem aceitável. Mas eu não sou nada daquilo. Mas eu quero sustentar essa aparência que gera em todo mundo conforto. Eu quero ser o queridinho de todos. E não dá para ser assim. Se a gente quer ser a gente, não dá para ser assim. A gente precisa assumir a vida. Sem assumir a sua própria vida, fica muito complicado. Porque você nunca vai conseguir viver. Você vai ficar existindo como aquele que equilibra um prato na ponta de uma vara. Uma hora esse prato pode escorregar e cair. É um risco muito grande. Ao passo que quando você assume sua vida, mesmo que não seja aquele ideal proposto, você é capaz de mudar realidades em você. É capaz de mudar qualquer coisa na sua vida. Mas precisa passar pelo desejo, é preciso passar pelas escolhas, é preciso passar por um filtro de responsabilidade pessoal. Perdão. E aqui não pode acontecer se eu me escondo do processo, atrás de um personagem. Gente, quantas vezes nós que somos pais olhamos para os nossos filhos e juramos que eles não são capazes de fazer alguma coisa que eles já estão fazendo há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. Meu filho, não. Ok, meu filho, mas eles já estão fazendo há muito tempo. A maioria dos pais que têm filhos drogados negam terminantemente o uso da droga. Não, meu filho não usa droga. O garoto já está viciado há um tempo e o pai não está vendo, né? Porque isso fere. Então, assim, negar não vai mudar. A gente só muda se a gente aceitar. Inclusive os estados mais miseráveis da alma da gente. Aceita que dói menos, eu diria que aceita que você é capaz de mudar. Mas se você não aceitar, você não será capaz de mudar. Isso Olha para dentro de você. Coma do pão, beba do cálice, entenda que você faz parte dessa mesa. Né? Então, não finja, não fuja. A igreja não deveria ser o lugar de esconder as pessoas delas mesmas. A igreja deveria ser o lugar onde as pessoas se encontram com elas. E ela devia exercer esse papel facilitador. Estou complicando, gente? Não, bispo. A igreja deveria fazer ou exercer esse papel facilitador para a vida das pessoas. Ninguém esconder ninguém, né?
Claro. Pais não esconderem seus filhos, né? Tem pais que escondem seus filhos, mandam para longe para aquilo não respingar neles, né? Então, que a nossa realidade não seja essa, que sejamos pais corajosos, mães corajosas, né? É que a sociedade religiosa, Lloyd, desculpe te interromper abruptamente, a sociedade religiosa é uma sociedade muito cruel. Ela se parece muito com a sociedade religiosa da época de Jesus. Há uma crueldade enorme quando a gente não faz parte daquele uniforme. Quando a gente não está vestido do uniforme da massa, a gente vai passar pelo processo da crueldade daquele time religioso, que inevitavelmente vai transtornar a vida dos desiguais. Em qualquer desigualdade, eu não estou colocando um ponto, qualquer desigualdade. A igreja é o lugar dos multiformes. Deus deu multiforme sabedoria, dons multiformes, graça multiforme, sabedoria multiforme que se manifesta na igreja. Por que é que a igreja, em se tratando de uma sociedade religiosa, o que a sociedade faz? Uniformiza. Porque é mais fácil a gente pertencer a uma sociedade uniforme, que está todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo com a mesma cara de paisagem, todo mundo com aquele aspecto de saudável. Se sofre, tem demônio. Se está passando por uma tempestade, o inferno se levantou. Não sendo capaz, ou a sociedade não sendo capaz de acolher e respeitar o sofrimento alheio. Se o cara está sofrendo, mata porque é um peso andar com a gente. Se é desigual, estigmatiza para não se confundir com a gente. Eu já tenho dito em alguns programas, em nome da moral da igreja, nesses últimos 40 e tantos anos, quantas imoralidades eu vi essa sociedade cometer. Em nome da moral da igreja, inúmeras imoralidades foram cometidas. Então, é preciso ter cuidado. Se uma pessoa está sofrendo, gente, tenha compaixão. Aprenda a chorar com os que choram. Evitem meter o dedo na ferida das pessoas com pretensa santidade. Que nos vejamos livres dessa tara de ser profeta da vida de alguém. A gente só precisa ser um bom lavador de pé. Querer dominar as pessoas com falsas profecias é covardia, é um pecado. Impor nossas regras na vida das pessoas que não conseguem seguir aquelas regras. Não tem nada de errado com as regras, tem com você que não suporta as pessoas que não suportam aquelas regras. Mas não tem problema com regra nenhuma, tu quer seguir uma regra, siga. Mas siga em paz, siga com tranquilidade. Não há um problema seguir uma regra. O problema é não suportar aqueles que não suportam as regras que você segue. Há coisas que eu me proíbo que não tem nenhum problema para a vida de outras pessoas, mas para mim tem. Eu sigo essa regra e está tudo bem. Mas eu não posso fazer das minhas regras pessoais a regra pessoal de outra pessoa. A sua regra não é impositória. Não pode ser. Não pode ser, né, bispo? Eu estou falando assim, em chorar, em doer, em seguir ali regras. Todo mundo segue. Eu tenho minhas regras que me limitam, mas não quer dizer que minha regra seja impositória para o senhor seguir. Não quer dizer que a minha regra seja adequada para o senhor seguir. Né? Eu não vou lhe impor isso.
né? E isso é importante. É você respeitar o limite das outras pessoas. É você respeitar o pensamento das outras pessoas. Respeitar que, falando de uniformidade, né? Mas nem todo mundo é igual. Sim. Nós não somos iguais. Nós podemos estar numa comunidade, num corpo, mas cada membro tem sua particularidade. Cada membro tem a sua função. Não é porque os 5 dedos das mãos são mãos que todos eles são iguais. Não são. Não são, são diferentes. Né? E conviver com a diferença é a dificuldade de muitos hoje, bispo. Né? Por você falando, né, por imposição, né, por amor às regras, né, ali a cultura da igreja, quantos pecados não foram cometidos em nome da moralidade da igreja, muitos. Sim. Isso acontece nos dias de hoje, acontece, continua acontecendo, né? Quando se nós nos depararmos com a realidade da igreja que nós vivemos hoje, é o que nós mais vamos ver, né? Alguém impondo em virtude dessa barreira, dessa imposição da moralidade, muitas coisas imorais, né? Cometendo muitas outras atrocidades que se cometiam alguns anos, alguns séculos atrás. Se comete no dia de hoje, nada, não muda muita coisa, não. Sim. Entendeu? Mano, há coisas que as pessoas são livres para fazer, mas eu não me sinto em liberdade para fazer. São Sim. as minhas questões pessoais. São as suas questões, exatamente. Hoje de manhã eu acordei e fui logo tomar banho e estava pensando, meu Deus, Spurgeon fumava charuto e Moody era glutão. E é o herói de muitos religiosos hoje. Né? Mas Spurgeon fumava charuto e Moody era glutão. E a gente não é capaz de suportar, às vezes, uma coisinha que foge do padrão em nome dessa moral, não é? Cara, assim, vamos parar, vamos viver com mais conforto, vamos viver mais em paz. O evangelho não atormenta a vida das pessoas, não é não? Gente, vamos ali tomar um cafezinho e voltamos já já. Gente, nós estávamos num papo aqui que tem e não tem a ver com o texto, mas em falando de aprender a viver com os diferentes, né? Uhum. Nós estamos vivendo um momento da cultura mundial muito, muito, muito diferente, muito assim, um abismo que separa a nossa realidade, né? Nós que temos tipo de 40 anos ou de 30 anos para baixo, uma realidade muito diferente. Encontramos uma sociedade que está se protegendo o tempo inteiro, vivendo vidas que não são suas, não é? Ou vivendo por meio dos personagens. Uhum. Você citava a questão dos avatares, não é? E assim, bispo, eu vou até assim falar que é um abismo que separa gerações. Nunca teve um abismo tão grande. Nunca teve um abismo tão grande. Nunca teve, em toda a história da humanidade, nunca teve um abismo tão grande que separasse gerações. E eu vou falar de gerações com um curto período de vida. Nós somos uma geração dos 40, dos 50 anos, dos 60. E em relação a essa geração de agora que está sendo formada. Né? E dos jovens, adolescentes de agora, dos adolescentes, né? As pessoas que estão construindo o seu caráter, sua estrutura emocional, estão vivendo numa geração, uma separação de cultura muito grande. Vivem por meio dos avatares. Vivem por meio dos avatares, exatamente. Né? E você que é pai, você vai entender o que a gente está falando muito bem. São jovens e crianças que só conseguem ser quem são diante de um computador, vivendo uma vida que não são delas. Que não é delas. Criam um personagem. E esse personagem é extrovertido, esse personagem ele é alegre, esse personagem ele é legal, esse personagem ele tem uma turminha, ele tem o seu grupinho, ele é entrosado, ele consegue ser quem ele quer ser. Cláudio, tem até uma polêmica recente numa novela que tem um menino que tem essa característica, né? Um jovenzinho que ele se comunica por meio do avatar. Ele é... Né? O avatar é uma extensão dele, ou ele é a extensão do avatar, eles estão tão misturados, né?
Eu lembro, Bispo, trazendo a questão do avatar, na época que eu comecei no mundo da rede de informática, né, ali estudando computação, a gente tinha uns nickzinhos, uns apelidos, né? E quem trabalhava na internet tinha seus apelidos, e todo mundo era conhecido por esses apelidos, né? Não tinha ali uma estrutura, não era uma personalidade, não era uma personagem, né? Era um apelido. Pessoas se conheciam por esses apelidos, sabiam quem era quem programava, quem divulgava alguns programas interessantes, se conhecia por isso. Hoje não, Bispo. Hoje é muito mais fácil para essa juventude conhecer um avatar, porque sabe a personalidade desse avatar, do que conhecer a pessoa comum. E eu falava com o Lloyd, os jovens de hoje que são introvertidos, que têm dificuldade de falar em meio público, lá no mundo virtual, no metaverso, os metaversianos são pessoas completamente diferentes, mas não vivem suas vidas. E se você tira esse jovem desse mundo virtual e joga ele no mundo real, que é a dificuldade, e aí está o abismo que existe entre essas gerações de pais com os filhos, hoje a dificuldade maior é tirar esse menino do mundo virtual e jogar no mundo real. E fazer com que esse menino se vire, consiga viver, consiga se manter, consiga produzir alguma coisa. Gostar de ser dele, inclusive, né? Gostar de ser dele, exatamente. Gostar de ser. As pessoas hoje, eu falo, essa geração, ela não gosta de ser real. Ela não gosta da realidade. Ela gosta da virtualidade. Porque virtualmente eu posso ser quem eu quero ser. Porque é assim que acontece, Cláudio. É um mundo autoerótico. É um mundo autoerótico. Erotiza para dentro. Erotiza para dentro. Né? É um caminho para dentro. É o caminho da bolha. Uhum. Começou até com aquela geração casulo, né? Uhum. É um mundo para dentro. É um mundo onde há prazer sem afeto. Se protegem dos afetos. Afeto, só para entender, é tudo que afeta. Afeto não é só os bons sentimentos, é tudo que afeta. Então, se protegem do afeto e têm prazer. E o avatar é usado para esse mundo metaverso, né? Onde há prazer sem que eu tenha que ser afetado. Então, eu namoro com um avatar, eu transo com um avatar, eu sinto prazer com um avatar, mas eu estou protegido do afeto. Eu não quero sofrer. Então eu não me exponho. É uma sociedade mergulhada nessa libidinização para dentro. Não libidiniza mais para fora. Para fora são pessoas acanhadas, são pessoas sem grandes expressões na comunicação delas com a vida, são tímidas, retraídas, mas no avatar é carnaval certo. Exatamente. Assim, eu sou um analista de redes, né, de perfis, né, porque esse é o meu trabalho, a questão da análise de perfis. E o que a gente encontra, Bispo, e isso é uma fala que o senhor até trouxe agora há pouco, que os pais eles não sabem, muitas das vezes, o que os filhos fazem, ou duvidam do que os filhos podem fazer, da capacidade que os filhos têm em ter uma personalidade ali virtual, porque não compreendem esse mundo. Como eu falei, o abismo é muito grande de geração. Apesar da nossa geração, ela já está mais habituada com a informatização, ali, com a tecnologia, mas essa geração está ali centenas de passos à frente, né, em relação à tecnologia que nós vivemos hoje. Então, assim, às vezes você que é pai, você que é mãe, você não sabe a capacidade que teu filho tem no mundo virtual, no metaverso. Isso mesmo. Dentro do quarto dele, ele pode ser uma pessoa que você desconhece. Isso mesmo. Que você não tem nem noção do que ele seja, do que ele faça, com quem ele converse, qual a tratativa, o tratamento dele com outras pessoas que vivem no mesmo mundo, no mesmo metaverso. Isso influencia tanto na nossa juventude, tanto na criança, que a criança ela absorve esse personagem para dentro dele e não consegue mais ser diferente. Ele, no seu mundo real, quando ele sai do virtual, que eu falo mundo real, a convivência dentro da família, a convivência escolar, entre os amigos reais, ele não se apresenta mais como João, como Maria, como Antônio, como José, não. Ele se apresenta com o nome do nick dele. Aquilo está incorporando, e aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Quando a criança ela rompe essa linha tênue daquilo que é real e daquilo que é virtual, e começa a viver só o virtual,
ela não consegue mais caminhar nesse mundo comum. Ela acha que esse mundo comum não serve mais para ela. E se porventura o pai, ele força em arrancar essa criança dessa virtualidade, isso pode trazer um problema familiar muito grande. Porque ela vai se sentir deslocada de tal forma que ela acha que esse mundo não é mais útil para ela. O que é que acontece? Para quem analisa esse tipo de situação, você vê muitos casos de suicídios de jovens e crianças. Isso mesmo. Porque não conseguem mais viver na realidade. Não tem graça a vida real. Não tem mais graça. A vida real para eles não tem mais graça. A virtualidade, sim, tem. Sim, é o mundo deles. O que acontece, Lloyd, quando os atores se entregam aos personagens deles? É assim, é muito comum que os atores, depois de terminarem uma série, uma novela, um filme, eles busquem tratamento analítico para retomar suas vidas. Porque eles se perdem dentro dos personagens. E passam a viver a história do personagem. É um alongamento. Isso. Porque olham para a vida deles e parece que é uma vida tão sem graça, e o personagem parece ter tão mais graça na sua vida, que é preciso passar por um tratamento sério para retomar o caminho da sua própria vida, porque estão perdidos no mundo da representação. No mundo da representação. Então, é muito comum isso acontecer. Eu me lembro daquele filme Taxi Drive, um filme antigo, né? Que é muito interessante. O ator, eu não me lembro, Robert De Niro, se eu não me engano, né? Ele é muito respeitado pelos seus parceiros de trabalho, porque ele vive o personagem 24 horas. 6 meses antes da gravação do filme Taxi Drive, ele foi para Nova York e foi ser motorista de táxi para assumir a identidade de um motorista de táxi. Foi fazer o laboratório. Foi fazer o laboratório. Passou 6 meses imerso dirigindo táxi para assumir as características de um motorista de táxi. Você imagina, quando termina a gravação desse filme, como é que esse cara está? A cabeça dele pensa como um motorista de táxi. A fala dele é a fala do motorista de táxi. É preciso tempo de análise para retomar a vida dele. Muitas vezes não conseguem. Não consegue. Não consegue. Não. Aconteceu com um ator americano, né, que fazia um desses filmes, eu acho que era o Coringa, né? Ele não conseguiu sair do personagem. Ele não conseguiu e tirou a própria vida, porque ele queria se livrar do personagem, da risada do personagem, daquelas coisas do personagem, não conseguia, dos trejeitos. E o que ela fez? Tirou a vida, porque ele não conseguia mais ouvir aquela vozinha dentro dele do personagem. Sim, a vida fica sem graça, fica sem graça. Aquele ator, o Jim Carrey, né? Isso. Ele, numa das falas dele, ele tinha dificuldade muito grande, depois que ele incorporava aquele personagem, os personagens cômicos, ele tinha uma dificuldade muito grande, depois que terminava as produções, de sair do personagem. Isso se prorrogava durante meses na vida dele, e ainda incorporado a personalidade, ao personagem que ele vivia ali na gravação dos filmes. Porque é uma dependência muito grande, Bispo. Esse é o grande problema do metaverso, Cláudio. Do metaverso, exatamente. Porque o metaverso, ele empurra você para uma realidade que não é a sua realidade. Não é a nossa realidade. É a realidade virtual. É a realidade virtual. E eu digo assim, Bispo, trazendo para o texto mesmo que nós estamos discutindo, são 2 filhos. Tá? Um vivendo uma realidade e outro vivendo outra realidade. Né? Para a nossa conversa do metaverso é a mesma coisa. São pessoas que não conseguem mais viver. Hoje, a juventude tem uma porta de acesso à mão. Essa geração está tudo aqui. Está tudo aqui. O personagem dele está aqui. Está aqui. Quando você tira isso, a dependência disso aqui chama-se nomofobia. Né? A nomofobia é tão grande desse jovem, se você arranca essa porta de acesso para o mundo que ele consegue viver, pronto, o mundo dele acabou. É um castigo severo. É o castigo severo. Né? O castigo hoje não é mais uma surra, antigamente era dizia assim, nós ali uma pisa, né? Dava-se uma pisa, colocar de joelho. Não, o castigo hoje é arrancar a porta de acesso. A porta de acesso para a vida que ele realmente conhece, que ele quer viver, é isso aqui.
ele se torna, e a nossa geração hoje ele é nomofóbica, totalmente dependente de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos. Essa é a geração. Esse é o abismo. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação desse tempo. Entendeu? Então, o pai, a mãe, você que é pai, você que é a mãe, entender que esse mundo ele é uma linha tênue no desenvolvimento da mente, do caráter, da personalidade do teu filho é muito importante. E quando essa linha tênue ela é rompida e o teu filho não consegue mais viver, essa juventude não consegue mais viver a realidade, só consegue viver a virtualidade do metaverso, e você fazer com que ele entenda que ele tem que ser real, porque o mundo é real, o metaverso ele não te alimenta, ele não te dá as mesmas emoções do que o contato pessoal físico, pode até te dar uma sensação de bem-estar, é uma droga, naquele momento. Mas quando você desliga o computador, desliga o celular, vem a depressão. E você fica naquele... Por isso que os jovens hoje varam aí a noite inteira, porque não conseguem mais sair. É o seu bem-estar tá ali. É o seu prazer. Assim, se encontrar de volta, Lloyd, com essa vida sem graça, é tão desesperador que se leva... Porque, assim, a existência, ela não vem envolvida com a vida. É aquela existência desagradável, aquela existência sem graça. E a vida não passa por ali. Isso é desesperador. É verdade. Existir e não viver é desesperador. Eu estava com uma amiga numa situação dessa, né, fazendo curso com ela, e ela louca para ir para dentro do seu computador, para o seu quarto, para o seu mundo, porque lá que era o mundo dela. O mundo dela não é esse nosso, não tem graça. Falar, ela não sabia mais nem falar, conversar, tremia na frente da gente, porque é aquela coisa de viciante, né? É viciante. Passar 3 dias fazendo um curso sem estar dentro daquele mundo metaverso é viciante demais, quer voltar, quer correr para lá. E ela disse que ela tentou suicídio, porque o mundo real aqui não tem mais graça para ela. Lloyd, as minhas mãos, as nossas mãos, elas têm sido um porta-voz da minha mentira. Como assim? Explica-nos essa parábola, mestre. Ela tem sido um porta-voz das minhas mentiras. Por quê, bispo? Porque hoje eu não consigo me relacionar pessoalmente com as pessoas. Hoje eu só consigo digitar os meus avatares. Então, quando eu digito e vivo no meu mundo virtual, eu estou vivendo e sendo a minha mentira. O meu mundo que não existe. Pastor Cláudio, o senhor falou ainda agora uma coisa que eu quero perguntar. Cada avatar tem um poder, né? Tem uma marca, tem uma características, né? Uma coisa assim. Muitas vezes dentro daquele avatar, aquela pessoa ali é um assassino, né? Um assassino, é um violento. É aquilo que o senhor falou. Muitas vezes o pai e a mãe duvidam que o filho está praticando aquilo como um avatar. Claro. Lloyd, eu digo que o avatar ele assume a identidade do id. Olha ele aí, deixa o ego, o superego, né? Ele sai do controle e assume a identidade do id. O id é o sujeito do desejo. Exatamente, o id é o sujeito do desejo. Então, cada avatar tem sua particularidade. No meu avatar, no mundo do meu id, deixando o meu ego, do meu desejo, eu posso ser um assassino. Tudo aquilo que o meu superego me proíbe, meu avatar consente. É isso aí, bispo. Tá? É isso aí. Tudo aquilo que meu superego me proíbe, meu avatar consente. Então eu consigo ser. E o ego fica perdido. O ego não sabe onde existe. Ele é o gestor dessa arquitetura psíquica e ele fica perdido, porque ele não é senhor da sua própria casa, né? Então, sim. Cada avatar, a pessoa assume a sua personalidade e ele vive aquela personalidade. Sim. Nós temos hoje algumas psicoses, algumas psicopatias que são desenvolvidas por causa dessa virtualidade. Claro. Vamos trazer para lembrança esses últimos acontecimentos que teve nas escolas. Acho que mais recente agora, uma criança invadiu a escola, pegou o revólver do pai, porque estava sofrendo bullying, e ali foi e matou a professora e alguns alunos, né? Matou alguns alunos. Mas ele vivia no mundo virtual. E no mundo virtual que ele vivia, ele fazia isso. Ele absorveu... Era comum, né? Era comum. Ele absorveu a virtualidade, o seu avatar externou para o mundo normal, para o mundo real, e vai lá e faz. É o que eu falei.
Aí sim houve o rompimento daquilo que era bem tênue, daquilo que já era frágil, daquilo que está frágil. É um abismo muito grande. E muitos jovens estão caminhando nessa linha. O assunto que nós estamos tratando, ele é tão sério. Muito sério, bispo. Você que está me ouvindo pela rádio, você, meu querido amigo motorista de táxi, você dona de casa, você empreendedor, você empresário, você. Ouça ela de novo. Ela vai estar gravada no YouTube e a partir das 9 horas da manhã ela vai ser lançada de novo. Compartilhe ela com um amigo. Envie essa mensagem para um amigo, uma amiga sua, porque assim, nós partimos desses 2 filhos, que um vivia uma personalidade emprestada de bom moço, né? E o outro resolveu assumir o seu verdadeiro eu. Quando a gente perde a capacidade de ser eu, do meu eu, porque assim, o meu eu ele é formado pelo outro, né? Eu só começo a assumir o meu eu só sou eu a partir dos 3 anos, porque até então o cardápio do outro vai formando o meu eu, né? E hoje nós temos um movimento onde essas neuroses são tão diferentes da época vitoriana, as realidades hoje que estão gerando essas novas psicoses, essas novas neuroses, não é? Elas são resultados desse mergulho da despersonificação do meu eu. Eu estou me perdendo de mim e estou emprestando para os meus avatares o meu id doido, né? O meu desejo infreável. E isso tem bagunçado com a cabeça das pessoas, completamente. Você citava o caso dessa criança que leva a arma do pai e mata a professora e alguns amiguinhos na escola. Ele certamente, nos joguinhos, né? Nos joguinhos virtuais dele, ele assumiu um personagem, né? E esse personagem assumiu a personalidade dele. Exatamente. Então, matar é coisa comum. Eu vejo, às vezes, meus netos brincando, onde atirar e pular do 10º andar é tão normal, é tão comum, que essa personalidade em formação, esse eu em formação, acaba sendo completamente deformado, assumindo um novo eu que não é dele. E aí a gente tem uma sociedade de perdidos. Então, é severo. Gente, a denúncia que nós estamos fazendo aqui é uma denúncia séria de problemas graves para as próximas gerações. Reflita sobre isso, pense sobre isso, porque aquilo que Jesus disse está muito real. Nós temos dentro de casa realidades diferentes, filhos diferentes, caminhos diferentes, não é? E a gente precisa entender para que a gente possa interromper processos traumáticos, processos adoecedores, processos enlouquecedores, porque esse é um processo de enlouquecimento planetário, cara. É verdade, bispo. E assim, é um alerta muito importante, né, muito sério que isso faz, que a gente está fazendo no programa, né? E aqui eu não estou demonizando as redes, eu não estou demonizando o computador, não estou demonizando o celular, não é isso. Isso aqui é só um alerta, né, um chamado para que o nosso público, os pais, entendam que a realidade dessa geração é outra, totalmente diferente da nossa. Totalmente diferente da nossa. O distanciamento dessa geração para a nossa geração ele é muito grande. E nós, como responsáveis, como pais que somos, temos que estar atentos a como nosso filho se movimenta. Eu lembro que eu tenho uma palestra muito boa, né, que fala sobre decifrando o código binário, os segredos da internet sendo revelados, que justamente trata a respeito disso. É um chamamento para esse alerta, para que essa linha tênue entre aquilo que é real e aquilo que é virtual não se rompa na mente dos nossos filhos, não se rompa na mente dessa geração.
essa geração, ela está caminhando e achando que por si só ela pode vencer, ela pode prosperar, e não pode, não consegue, né? Porque se nós não colocarmos os pés dos nossos filhos naquilo que é real, ou nossos próprios próprios pés naquilo que é real, o virtual vai nos consumir. Eu lembro de um filme que eu assistia, um filme futurista, né? Assisti uns meses atrás, em que as pessoas elas iam para os prédios, passavam ali, né, 24 horas, eram alimentadas por tubo e viviam na virtualidade. Direto, porque era o único local onde elas se sentiam bem, onde elas conseguiam ser quem elas quisessem ser, tá? Viviam com pessoas completamente dominadas pelo metaverso. Sim. Nós estamos caminhando para isso. Sim, olha, Lloyd, você falou dessa amiga sua que estava doida para voltar para o quarto dela para se encontrar com ela de novo, né? A gente, habitualmente... o número de ligações que você faz para pessoas. Até o telefone fixo já não tem mais sentido, né? Não, Por quê? tem sentido. Nós estamos nos habituando a enviar mensagens, e preferencialmente escritas. Quando a gente ousa, a gente manda uma mensagem de áudio, porque a gente está perdendo o contato com as pessoas. Porque quando você escreve, você só tem a sensação do conforto. Há pessoas que se dão muito bem pelo WhatsApp, mas que não suportam a convivência. Não suporta a convivência. Porque a convivência é real. E o WhatsApp é virtual. Então, são relações imaginárias. Eu digo para você, eu te amo, e o outro acolhe esse eu te amo na maneira que ela está. Isso Ela mesmo. pode olhar isso e dizer, é uma ironia, é uma agressão, é uma estupidez, é raso. E o outro está sendo completamente profundo. Mas é a maneira, eu leio não o que está escrito, é como eu estou, é essa lente de como eu estou que eu leio o que foi escrito. Isso mesmo. A sensação é minha, é isso que eu estou chamando de prazer sem afeto. Eu não estou disposto mais a ouvir a vibração da tua voz, a frequência da tua voz, a digital da tua voz. Eu quero ter o conforto de ler como eu estou. Não como você está dizendo, mas como eu estou. Isso é um rompimento com a realidade e a inserção na virtualidade. É esse mundo que a gente está denunciando que é perigoso e que rouba a gente da gente. Isso mesmo. Vamos ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o quarto e último bloco da nossa programação. Lembrando que hoje nós temos o nosso café da manhã, aqui presencialmente, fora do metaverso, experimentando todas as sensações humanas, prazer, desprazer, risos, lágrimas, vivendo a vida como ela deve ser vivida. Hoje, a partir das 8h30 da manhã, começou o nosso café, né? E é um café que propõe essa aproximação, essa coisa de tocar, de abraçar, de sorrir, de ouvir coisas, de ouvir história, de ser afetado pelo outro, de afetar o outro de alguma forma, ressaltando a nossa humanidade, a fim de que a gente não se perca da vida e não se perca de nós mesmos, né? Nós estamos tocando num assunto que está rendendo muito, a partir de uma fala de Jesus, contando uma parábola de dois irmãos, de como que a sociedade é tão distinta, né? É tão peculiar, é tão singular, cada pessoa é tão singular, e nós nos desviamos para essa discussão do metaverso, que está tão animada, nem sei se eu quero parar, porque é um assunto tão precioso, tão importante, da gente estar tocando, né? Eu não sei até onde a gente pode ir nessa discussão, Cláudio e Lloyd, mas é importante. Eu tenho sentido todo dia que as pessoas estão se perdendo da vida delas, se emprestando, se doando, se entregando a uma vida que não é a vida delas. Elas estão vivendo modelos.
Sim. Como você citou muito bem, Cláudio, é o escape do id. É o escape do id. É o escape do id através da criação dos avatares, né? A gente estava falando sobre as grandes corporações, como elas estão criando o metaverso, que economiza um monte de coisa, mas faz as pessoas ficarem presas dentro daquela condição não humana, porque nos blinda, nos protege, cria sujeitos impermeáveis. Você nunca sabe de fato o que a pessoa está sentindo, não sabe exatamente o que ela está pensando, porque nem ouve o que ela diz. Por exemplo, eu prego o evangelho há 40 e tantos anos. Eu entrei para a igreja, logo comecei a pregar, cometendo meus erros e tal. E eu me lembro de épocas que eu falava 1 hora e meia, e a plateia estava inflamada, a igreja estava atenta. Hoje, as mensagens de 5 minutos já estão pesadas, porque as pessoas não estão querendo mais ouvir. É muita informação e nenhuma profundidade. É um mundo de extrema liquidez. E se a gente não perceber, se a gente não tomar uma providência, porque assim, é um rolo compressor sobre a sociedade. É uma dominação planetária. E aqui não estou entrando pela teoria da conspiração, eu estou constatando fatos. A gente está diante de um rolo compressor. Um pouco antes de começar o programa, a gente estava discutindo como é que a gente vai criar os novos programas. Isso. Porque, por exemplo, um programa desse de hoje, que são 4 blocos de 25 minutos aproximadamente, pode ser enjoativo para alguns. Pode ser desnecessário para alguns. Porque a gente... Olha, uma criança hoje, uma criança de 9 anos, tem mais conhecimento que Alexandre o Grande tinha na sua época. É muita informação. Sem nenhuma profundidade, é claro. Sem nenhuma profundidade. Mas tem muita informação. Criou, assim, uma alma insaciável. É um desejo insaciável de informação. Muita variedade, né? Minha irmã, você vê as postagens via WhatsApp, via Instagram, são as duas coisas que eu mais mexo, né? O Instagram é uma velocidade, ali vai desde receita de bolo a superficialidades. Os vídeos mais curtidos são vídeos de bobagem completa. E eu estou me atendo aqui aos vídeos que estão ligados à questão da religião, né? Meu Deus do céu, é cada boçalidade, mas essas boçalidades, elas se propagam como uma praga. As mensagens mais sérias, e olha que nós temos pregadores sérios aqui no Brasil, né? Temos pregadores profundos. Esses caras são pouco refletidos pela grande massa, porque a grande massa está perdendo o seu senso crítico. A superficialidade. Sim, né? não tem mais crítica sobre o que houve. E isso vai idiotizando a sociedade. Nós temos uma comunidade planetária sendo idiotizada e a gente não está sentindo isso. Brincadeiras com coisas sérias. Hoje eu ouço... Porque vai passando, né? Você vai girando a barra de rodagem do... Isso. Cara, brincadeiras com coisas sérias. O mundo da pregação do evangelho virou anedota. E a gente está se divertindo com as anedotas. Ou seja, a prática da fé virou um circo. Um circo. A gente precisa ter cuidado porque a gente está se descaracterizando. A gente está perdendo a característica essencial da vida cristã, que é relacionamento, amizade sincera. Essa epidemia, ou quem sabe essa pandemia de traição entre amigos, é resultado dessa falta de aprofundamento, de respeito pelo outro, de consideração pelo outro. Esse mundo vazado pelo ID através dos avatares que a gente está falando, gera, assim, uma comunidade descomprometida com o outro.
O meu avatar é o cara. Então, o narcisismo... Cara, nunca vi um tempo, e olha que eu estudo há bastante tempo, eu nunca vi um tempo onde a sociedade tem se tornado mais narcísica, ou mais narcisista, do que a sociedade moderna. Nunca vi tanta violência propagada, tanto infanticídio, tanto feminicídio, tanta violência quanto no tempo de hoje. Porque a gente não está interessado na vida do outro. E o Evangelho vai nos remeter para a vida do outro, para considerar, respeitar e potencializar a vida do outro. Não tem vida do outro, tem a minha vida, tem meu universo. O próprio mercado internacional está mergulhado nessa impermeabilização. Assim, é avanço tecnológico? Sim. Demonizá-lo? Não. Mas vamos colocar o pé no chão, vamos separar aquele momento onde a gente pode ser a gente, onde a gente pode trocar abraços, onde a gente pode trocar sorrisos, onde a gente possa ser machucado pelo outro, onde a gente pode ter o direito de machucar o outro, de se arrepender, de dizer, não, eu disse que não ia, mas agora eu vou, me arrependi. Sabe? Isso é mundo real. Isso é o mundo real. É um mundo sem perfeições. O mundo real não tem perfeição. O mundo real não é um mundo de prazer constante. A gente passa por frustração. E é isso que constitui uma vida interessante. A vida é um sobe, desce, um esquenta, esfria, o estica, encolhe. E as pessoas estão perdendo a realidade do tempo, né? O tempo dentro da vida virtual não tem tempo. O tempo vai embora. Pessoas são capazes de passar 3 dias dentro, né, pastor Cláudio? O senhor que entende muito bem disso. Passar 3 dias jogando, imerso, porque não existe esse tempo nosso, é um tempo diferente. Sim. A gente não vai mais à lanchonete, a gente pede o food pelo aplicativo, isso mesmo, né? A gente não está ali borrando a boca na frente de todo mundo com aquela pizza engordurada, a gente não está ali se expondo, não é? E a gente vai... Assim, há segurança, mas há perda de identidade. A gente se sente mais seguro porque está comendo em casa, protegido pelas paredes, pelo ambiente doméstico, mas a gente está perdendo vida, está perdendo acessos. A gente está se impermeabilizando cada vez mais. Isso é complicado, né? A gente precisa se permitir ser a gente. Se expor às tristezas, às frustrações, às desilusões. É isso que constitui a vida e amadurece a gente. O meu medo é que daqui a 10 anos nós tenhamos uma sociedade completamente infantil. Completamente infantil. Porque está sendo infantilizada o tempo todo, né? Acho que a maturidade, bispo, ela acontece no relacionamento. Né? Você está falando de uma coisa muito importante a respeito do que está se perdendo, né? De como essa geração está perdendo essa possibilidade do relacionamento físico. Tem um neurocientista, estava lendo uma matéria outro dia desses, né? Dia desse não, faz parte até, já tem algum tempo, que ele dizia que a formação, o caráter, a saúde mental, a saúde emocional, ela só tem sentido no relacionamento. Ela só faz sentido, ela só vai ser concretizada quando você se relacionar com pessoas físicas, né? E esse neurocientista, né, inclusive até um autor de um livro na questão do metaverso, da virtualidade, ele dizia que está se perdendo, essa humanidade está se perdendo, essa capacidade de se relacionar fisicamente com as pessoas. Está comentando muito bem a respeito das mensagens, eu consigo mandar mensagem falando da emoção, do eu te amo, né? E eu até falei no bloco anterior, né, que as nossas mãos ali são os embaixadores, muitas vezes, das nossas mentiras, né? Nem sempre pode ser verdadeiro ou pode não ser verdadeiro, justamente por causa dessa dificuldade do relacionamento. Pessoas que não conseguem mais conviver com pessoas
físicas, mas consegue viver só na virtualidade. É o caso da amiga da Lorde, ali só se sente bem quando está de frente do computador, e aí pessoas que só se sentem bem varando nesse mundo, passam 2, 3 dias, 4 dias ali alucinados nesse mundo, porque tem perdido essa capacidade de se relacionar, tem perdido essa capacidade de entender, de viver fisicamente na vida das outras pessoas. Não que essa vida, para mim, seja um picadeiro, né? Eu torne essa vida um palanque ali para as minhas acusações, minhas críticas, não é isso, né? Mas relacionamento faz bem. Relacionamento, ela produz maturidade. Relacionamento físico, ele produz crescimento. Relacionamento físico, ele estimula emoções verdadeiras. Se eu não vejo, se eu não me relaciono, se eu me escondo atrás do meu avatar, fica muito mais fácil eu ser quem eu quiser ser. Eu estava lendo um comentário a respeito de uma mãe, né, que teve seu filho, agora recente, de 12 anos de idade, e ele era nomofóbico, e ela tirou como castigo, tirou o celular dele, e o menino se transformou dentro de casa. Se transformou a tal ponto que ela teve que chamar uma ajuda policial para levar ele a um psiquiatra. Ele espumava pela boca, isso foi em São Paulo, né? Espumava. Ela disse que essa criança, ela incorporou uma pessoa que ela não conhecia, que aquele menino não era o filho dela, porque se transformou num menino que espumava, que esperneava, que gritava, que xingava, que falava palavrões que nem mesmo ela conhecia, para um menino de 12 anos. E ela chamou uma ajuda policial que levou um psiquiatra, e ali ele começou a ter acompanhamento. E esse psiquiatra mesmo, ele disse, olha, entre 4 crianças, isso é estatística atual, entre 4 crianças, uma é completamente dependente da virtualidade. Quer dizer, 25% das nossas crianças e dos nossos jovens são dependentes virtuais. É que o celular virou uma babá eletrônica, né? O celular virou uma babá eletrônica. A criança tá brincando, tá pulando, tá gritando, o pai pega, entrega o celular, pega, meu filho, bota ele ali. E antigamente, Cláudio, se terceirizava a educação com a babá, se terceirizava com os professores da escola, a educação das crianças. Hoje se terceiriza com as relações virtuais. O celular, criancinhas já têm seu próprio celular. Para não incomodar o celular tablet, do pai, né? já tem seu próprio celular, tem seu tablet, exatamente. Então, assim, esse é um grande perigo. É um grande perigo. A gente sabe desse perigo, mas a gente tem que fazer alguma coisa em contrapartida. Sabe, se é criança, vai jogar bola com ela, vai ouvir suas queixas, vai ouvir suas perguntas, interaja. Sabe, faça um carrinho de lata com ela, vamos voltar um pouco para trás, vamos tornar a vida mais real, né? Certa vez uma mãe me perguntava, né, no meio dessas palestras que eu ministrava, disse, pastor, com quanto tempo o senhor acha que a criança ela deve ter um aparelho? Eu disse, com o tempo que a senhora achar que isso não é perigoso para ela. Com o tempo que a senhora achar que isso não vai fazer mal a ela. Com o tempo necessário que a senhora ache que isso não vai roubar a infância dela. Esse é o tempo. Tá? Não é alienar, bispo. Não estou dizendo aqui que nós devemos alienar os nossos filhos em relação a essa geração, a utilização dessa tecnologia, dessa ferramenta, de forma alguma. Estava até comentando com o Lloyd agora, a irmã Lloyd. Diz, poxa, a facilidade que nós temos através do aparelho, você está aqui e está com os filhos viajando, se comunicar em tempo real. Né? A tecnologia ela veio para ficar e tem suas inúmeras benefícios. E eu digo assim, mais benefício, muito mais benefício do que coisas ruins. O que acontece é quando nós não nos atentamos para aquilo que faz mal, para aquilo que é prejudicial. Isso que eu falar para essa mãe. Quando a senhora perceber que isso não vai ser prejudicial, isso não vai roubar a infância do seu filho, aí sim, a senhora pode deixar ele, dar um celular para ele, deixa ele utilizar. Mas avalie. Se ele estiver roubando a infância da sua criança, não faça. Porque assim, o grande perigo que eu vejo na questão da intelectualidade, por exemplo,
é que estão roubando o nosso direito de pensar. Estão pensando por nós. Estão pensando por nós. Sabe, criando necessidades para nós que nós não temos. Tirando de nós a nossa inteligência. A gente está pensando pela inteligência de alguém. Eu tenho visto isso assim muito velozmente sendo espalhado. É isso que eu estou dizendo. É uma geração que está sendo idiotizada, porque está roubando a capacidade. No episódio de Jesus, o pai não está impedindo do filho de pensar diferente. Não diz que o pai brigou com ele, que o pai botou ele de castigo. Ele disse que não ia e tudo bem. Permitiu que ele fosse ele. Daí ele passou a pensar, a refletir, de não, eu vou. E foi. Então, assim, tirar dos nossos filhos a capacidade de pensar, entregando eles a um modelo planetário de pensar, não é uma coisa linda. É uma coisa de empobrecer. Como a gente está sem profundidade e sem liquidez nas informações, a gente não está mais pensando. Tudo está pronto. As informações estão prontas. Eu não sou desafiado a discordar. Eu simplesmente tomo aquilo como uma verdade. Então eu não penso mais. Pensam por mim. Isso é perigoso. Nós estamos vivendo uma geração de grandes perigos. E os terapeutas estão correndo contra o tempo para estar um pouco mais lá na frente, porque essas são as neuroses e as psicoses que vão surgir no próximo ciclo, né? No próximo ciclo, exatamente. Como essa criança de 12 anos que baba, que espuma, que se revolta. É a precipitação de psicoses, às vezes, que não precisava ser engatilhada, entende? E para isso, esses profissionais têm também que mergulhar, né? Mergulhar para fazer o laboratório, para sentir o que o seu cliente está sentindo. Tem que vestir um escafandro para a gente não ficar preso lá, né? Tem que mergulhar para poder saber do que se trata realmente, né? Sim. Porque senão fica superficial e não cuida, não trata. Quer ver uma coisa interessante, Bispo? Cristiano Nabuco, né? Que ele é um psicólogo, né? Ele fez um estudo nessa área, ele disse que o uso excessivo da rede tem muito a ver com a condição social. Olha só, na tese dele. Então ele diz assim, que a imersão hoje da nossa juventude na rede social está mais ligada à condição social do que necessariamente à necessidade de emergir. Por que ele diz isso? Porque no mundo virtual, todos nós somos iguais. Então, ele diz assim, no estudo dele, aquele jovem de baixa renda, aquele jovem que não tem uma condição social boa, no mundo virtual ele é quem ele queria realmente ser. Tá? Então, o Cristiano Nabuco ele faz um alerta em relação a essa imersão. Né? Ele diz, olha, essa porcentagem muito grande dessa juventude que hoje está imersa, perdendo o seu tempo, perdendo a sua vida, perdendo ali a sua identidade, se dá muitas das vezes em virtude da questão social. Ele, lá no mundo virtual, no metaverso, ele é igual a todo mundo. Ele é o cara. E muitas das vezes, ele é o cara. Ele está acima de muita gente, o que ele não consegue ser. É por isso que ele perde a identidade. Né? No mundo real, ele perde essa identidade. No mundo real, ele não consegue ser quem ele é no mundo virtual. E eu trazendo para o exemplo da mãe, que tirou o celular do filho, ele espumava, ele gritava, ele chamava palavrão, ele falava aquilo, coisas que a mãe nem sabia que ele poderia falar, que ele conhecia os palavrões, ele externou. Ele simplesmente incorporou quem ele era na virtualidade. A influência hoje na vida política do planeta, ela está muito ligada ao mundo virtual. Sim. Muito, muito, muito. Não só falando das questões políticas, que já são muito severas, porque mexe com a polis toda, né? Mas de todas as naturezas. Está mexendo com a vida de todo mundo. E, na minha opinião, está mexendo para melhorar, não. Está mexendo para piorar e muito. Porque piora a condição da maturidade. Sim, né? Piora muito a condição da maturidade. A gente precisa pensar, gente.
A gente está trazendo esse assunto aqui à baila. Parece até que ele está desencontrado do texto bíblico que a gente citou. Eu acho que não. Mas eu acho que ele está bem entrelaçado. A gente precisa fazer um ponto de reflexão. Por isso eu não quis nem sair do assunto com vocês aqui, porque esse foi um dos pontos de reflexão mais sérios que nós tocamos nos últimos programas, né? Não se esgotou. Não se esgotou, porque isso renderia aí... Aqui, entendeu? Cara, ver nossos filhos crescendo já não é mais uma atividade prazerosa. Eles têm que estar entretidos para não dar trabalho para a gente, né? E esse entretenimento está custando muito caro. Crianças estão vivendo hoje seus infernos sem saber que estão no inferno, né? Porque a gente só sabe que está no inferno quando a gente contempla o céu, né? Mas a gente não está nem sendo permitido a contemplar o céu. A gente está vivendo o inferno sem saber que está dentro dele, né? Achando que a vida é assim mesmo, desse mesmo jeito, né? Então, acordemos, gente. Tinha uma pergunta que dizia assim, né, bispo? Quem roubou a minha mocidade? E essa geração mais na frente vai dizer quem patrocinou esse roubo? Quem patrocinou o roubo da minha infância? Da minha infância, né? Quem foi o maior patrocinador do roubo da minha infância? Infelizmente, muitas das vezes são os próprios pais. Muitas das vezes são os próprios pais, os financiadores, os patrocinadores do roubo dessa infância. Cláudio, e é um alerta, né? A infância e a pequena infância é o momento mais importante da constituição do eu de uma criança. Sim. Dizem que os 40 primeiros anos da nossa infância são os piores anos, né? Porque uma fundação mal feita na infância vai gerar consequências severas na fase adulta, né? Então, um alerta aos pais, uma advertência bem humorada, com muito carinho. Mais interação, né? Em casa, entre os pequenos, né? Isso aí. Mais bolas tocadas, mais brincadeiras, mais risos, mais jogos de tabuleiros, mais histórias contadas, isso mesmo. mais livros sendo lidos. E Jesus contava tão boas histórias, né? Sim. Então, que a gente possa seguir esse modelo de Jesus, ser bons contadores de histórias em nossa casa, para os nossos netos, para os sobrinhos, para os vizinhos, na escola, que os livros de histórias continuem atraindo, né? Continue atraindo outras gerações. Sim, sim. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do programa de hoje. Quero fazer uma recomendação. Se você gostou do programa e quer assistir de novo, vai lá no YouTube, no canal Igreja da Colheita, e você vai ter o dia de hoje postado. Já desde 9 horas da manhã, a gente está postando esse programa que está terminando agora aqui para a rádio, né? Você pode ser um colaborador nosso, né? Pode ser um divulgador da programação. Se o vídeo que você assistir desse programa te interessou, vai lá, salva... Dê um clique lá no likezinho, transmita para outros amigos. Vamos divulgar, se isso está fazendo bem a você, né? E é um prazer estar com você. Nós nos vemos logo mais às 19 horas aqui na transmissão pela Rádio 92, o nosso culto ao vivo, que começa às 18h30. Nós esperamos por você. No mais, eu desejo uma baita semana, uma semana feliz, em nome de Jesus, nosso querido Rei e Senhor. Amém. Obrigado mais uma vez, pessoal. E só reforçando, esteja conosco, assista a nossa programação, curta lá, dê o seu likezinho e venha conosco, seja um colaborador também. Nós estamos juntos para caminhar aí nessa empreitada aí de divulgação do Evangelho. Compartilhe e vamos ser felizes, que é melhor. Shalom para você. Forte abraço, gente. Bye, bye.